Nós vamos falar nesses próximos 40, 45 minutos da continuidade da nossa conferência sobre governo. Diga comigo, governo. Todos, governo. Sabe, para mim, hoje eu tive uma surpresa muito boa. Deixa eu contar para vocês rapidamente antes de entrar na palavra. Eu emprestei a chave da igreja para um irmão aqui da igreja. Ele está me escutando, que passou muita raiva, misericórdia. Eu emprestei a chave para ele. Meu irmão estava tão preocupado. Eu pensava, meu Deus, tem que pegar a chave com esse rapaz logo. Aí na última reunião da liderança, o pastor está para encerrar. Ele disse assim, peraí, eu tenho mais um aviso aqui. Na reunião da liderança, ele disse, olha, ninguém empresta a chave da igreja. Meu irmão, eu fui me retraindo para trás. Pensei, meu Deus. Eu falei com esse irmão e ele não trouxe a chave. Mas sabe o que foi maravilhoso? Eu vejo isso quase como um José, que Deus fez com que o copeiro ele se esquecesse dele. Eu acho que Deus fez com que esse irmão se esquecesse da chave, porque antes de eu subir aqui, ele pediu que outra pessoa me entregasse. Ele me entregou a chave, está aqui, olha. Mas isso talvez não é tão significativo para vocês, mas falando sobre o governo, um dos textos que eu iria ministrar, eu vou começar por ele. É que quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus responde, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo, você é Petrus, uma pedrinha muito pequena, que não pode fazer a diferença no Império Romano, não pode fazer a diferença no Império atual. Você é pequeno demais, mas sobre esta Petra é essa da qual vocês estão falando, ou seja, fragmento rochoso. Jesus estava falando acerca dele mesmo, e ele diz, sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. E aí o nosso glória é baixo, mas depois vem a seguinte frase, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o problema, é porque nós damos glória no lugar errado. Você vai me ajudar, você vai continuar dando glória, mas o texto não terminou, o texto não acabou, o clímax não é aqui. Jesus continua, e eu lhe darei as chaves, e eu lhe darei a chave de onde? Do reino dos céus. E eu lhe darei a chave do reino dos céus. Tudo aquilo que você ligar lá, liga aqui. Tudo aquilo que você ligar aqui, também vai ligar lá. Eu te darei a chave do reino dos céus. Eu ainda estava com dúvida, falei, Deus, eu estou com 2 mensagens aqui no bolso, confirma. Deus deixou claro, Caio, fale sobre as chaves do reino dos céus. Eu olhei para essa chave, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu já tentei não espiritualizar tantas coisas. Eu já tentei não fazer isso. Mas, meu irmão, tem umas coisas que, como eu ouvi uma vez o irmão dizer, ele diz, quando ele vem, quando ele sopra, quando ele fala, eu não quero duvidar disso. Quando eu olhei para essa chave, eu vi algo espiritual demais. E no fim eu quero terminar com ela. Sabe por quê? Sinceramente, eu não tenho
e nem a igreja, nós não conseguiríamos fazer uma chave para cada pessoa, sair daqui com um símbolo. Mas faça assim com as suas mãos. Faça assim com as suas mãos em sinal de receber. Todos, por gentileza, façam assim com as suas mãos. Eu declaro uma palavra sobre a sua vida. Essa noite, Deus vai te dar as chaves do reino dos céus. Deus vai te dar a chave que vai destrancar a cura que você precisa. Deus vai te dar a chave que vai destrancar a cura para a depressão que você tanto necessita. Deus vai te dar a chave para a porta ministerial que tem que se abrir. Deus vai te dar a chave para você trazer a esse seu ente querido para a conversão e para o reino de Deus. Deus vai te dar a chave. Se você crê nisso, me ajuda. Diga, eu creio. Diga, glória a Deus. Diga, aplauda o Senhor com todas as suas forças. Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Esse é o mesmo texto que o pastor leu ontem. Quantos amam e sentem honrados por estar debaixo da liderança e do pastoreio do pastor Tiago e da pastora Kézia? Eu queria que todos nós, em sinal de honra e de gratidão por tudo aquilo que eles têm feito, eu queria que todos nós aplaudíssemos ao Senhor pela vida deles. Nós o amamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 3. Todos encontraram? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus, nós colocamos esse momento nas tuas mãos. Muito para além de mim mesmo, Pai, ou de toda estrutura aqui criada, nós te pedimos, humildemente nós te pedimos, fale conosco. Que a sua palavra, Deus, venha como uma semente essa que venha produzir frutos em nossas vidas, frutos agradáveis a Ti. Nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, que nós não iremos sair deste lugar da mesma forma que nós entramos. Que a sua palavra venha em caráter de consolação, sim, mas também de exortação para edificação da tua igreja, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Olhe para mim. O assunto principal que Jesus
teve por objetivo retornar para dialogar, para pregar e ensinar aos discípulos, foi acerca, como nós lemos, do reino de Deus. E esse não é só o assunto que Jesus falou depois da sua ressurreição. Vale considerar que esse também é o assunto antes da sua crucificação. Foi levantado um homem, talvez o profeta mais privilegiado entre todos, e esse profeta, ele iniciou o seu ministério com uma mensagem: arrependam-se, pois é chegado a vós outros o reino dos céus. Nisso Jesus inicia o seu ministério, e no mistério de Jesus, a sua primeira mensagem foi essa: eis que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Esse é o assunto de suma importância para a igreja nos dias de hoje. Mas um assunto provavelmente que nós tratamos de uma maneira equivocada, que muitas vezes nós não entendemos. E o fato é que os próprios discípulos de Jesus não entenderam isso. Porque depois de dialogarem sobre os mistérios, sobre as chaves do reino de Deus, os discípulos no verso 6, eles fazem a seguinte pergunta: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Nós aprendemos ontem com o pastor. O que está nas entrelinhas desse texto? Quando eles dizem restaurar, eles estão fazendo menção a Davi. Eles estão declarando: é nesse tempo que o Senhor vai trazer novamente um reino como foi o reino do nosso pai Davi. Ele estava se referindo a um reino físico, não só a um reino militar. O que eles esperavam de Jesus, na verdade, é que Jesus se levantasse como um líder militar nos seus dias. O que eles esperavam era que Jesus pudesse sacar a sua espada, pudesse saquear Roma, dominar Roma, abolir Roma, então edificar o reino a Israel. Mas a palavra de Jesus para eles foi: vocês não entenderam absolutamente nada. E deixa eu dizer uma coisa, para te provar que eles não entenderam absolutamente nada. Quando Jesus, no processo da sua crucificação, ele está no Getsemane, preste atenção nisso. O Império Romano, que tinha o seu exército, que tinha os seus militares, ele envia dos seus homens para capturar Jesus. A Bíblia diz que Pedro, aproveitando aquela oportunidade, ele tomou a sua espada, e ele não queria acertar a orelha de Malco, ele queria acertar o pescoço. Meu irmão, deixa eu te dizer, Pedro era impulsivo, sim ou não? Mas não era idiota. Deixa eu dizer a minha opinião, e muitos teólogos cooperam com ela. É que quando Pedro sacou a espada para guerrear, muito provavelmente o que estava por trás do seu coração também era isso: se eu matar um deles, eles vão vir até mim. Então nesse momento, muito provavelmente Jesus, ele vai fazer aquilo pelo qual nós temos esperado há tanto tempo. Ele vai se levantar e vai dizer: muito bem, esse é o momento, nós vamos tomar Roma à força. Mas o interessante é a resposta de Jesus, porque cá para nós, além de Jesus não guerrear, ele ainda foi lá e curou a orelha. Além de não guerrear, ainda cooperou com o exército opositor. As palavras de Jesus foram essas: Pedro, se eu quisesse, eu convocaria 10 legiões. Cada legião nós estamos falando de 6.000. Era a linguagem do Império Romano. 10 legiões. Ou seja, 60.000 anjos. Abrindo parênteses para que você entenda, um anjo removeu facilmente para longe a pedra do sepulcro de Jesus. Para colocar aquela pedra no lugar, precisariam de pelo menos 7 a 10 homens do Império Romano fortes. Jesus estava dizendo
O que eu quero dizer também para vocês, o reino a qual eu pertenço é mais poderoso do que o reino dos homens. O reino a qual eu pertenço também tem um exército. Mas, querido, sabe qual é o nosso problema? Porque nós estamos como Pedro, pensando que nesse reino nós somos soldados. Meu irmão, por favor, apaga isso, porque desse reino você não é soldado e nunca foi. Desse reino você é cidadão e embaixador. Porque soldado peleja, cidadão convoca. Qual que é o nosso papel como igreja? Não é pelejar. O nosso papel como igreja é convocar. Porque no reino de Deus, acredite nisso, no reino de Deus é o próprio Deus que peleja por nós. No reino de Deus Ele diz, quando você diz Deus, Ele diz aos meus anjos, eu dou ordem ao seu respeito, para que você não tropece, para que você não caia, para que você não vacile, para que você, meu Deus, aos meus anjos, eu faço parte desse reino, eu faço parte desse governo, mas alguns de nós não entendemos isso. Meu querido, como nunca, pelo menos nos meus dias, eu tenho 26 anos, talvez alguém mais velho, mas eu vi isso de pessoas mais velhas, eu fiz a questão de perguntar antes de falar isso para vocês, mas parece que essas eleições desse ano, talvez foram as mais quentes, talvez não as mais disputadas, mas onde houve brigas entre familiares, discussões, porque nós realmente ou fomos completamente de esquerda, ou fomos completamente de direita. Discussões, brigas. Isso tem um problema, porque de outubro para cá, a maioria de nós depositou completamente a nossa confiança em um governo terreno. A maioria de nós, e talvez você não tenha essa percepção, é por isso que Deus me trouxe aqui para te avisar, porque muito provavelmente a maioria de nós já disse isso. Esse ano vai ser o ano. Esse ano as coisas mudam. Esse ano, meu Deus. O que é isso? Porque na maioria do nosso discurso, nós não atribuímos absolutamente nada ao governo e ao reino de Deus. Nós temos dito apenas o governo humano. O reino humano, ele vai mudar a nossa história. Mas, querido, se nós vamos continuar a leitura, Jesus, ele deixa muito claro, e ele diz, ei, nós vamos mudar Jerusalém, as capitais, nós vamos mudar a Judeia, os interiores, nós vamos mudar Samaria, os países vizinhos, nós vamos mudar os confins da terra, sim, nós vamos mudar os confins da terra, o mundo inteiro. Mas Jesus, ele dá a chave, ele diz, mas a chave para mudar tudo isso, não são os militares, porque esse povo também esperava por uma intervenção de um líder militar, também esperava que alguém pudesse fazer grande diferença, e Jesus está dizendo, quem vai mudar as capitais, os estados, o Brasil e o mundo não são os militares, são as testemunhas. Porque o militar em tempos de guerra ele mata, mas a testemunha em tempo de guerra ela morre. Porque a palavra testemunha no seu sentido original no grego significa Marte, aquele que morre por uma missão. Sabe o que Jesus está dizendo? A única pessoa que eu credenciei para ter a chave, para trazer o reino dos céus para a terra e provocar tal mudança são as minhas testemunhas. Não é mais ninguém. Não é um líder ímpio. Não é o governo ímpio, por melhor que seja, mas não é, não será, serão
as testemunhas levantadas pelo Senhor. Será que tem alguma testemunha aqui essa noite? Sabe? O Império Romano, o governo abençoado, o governo, eles pegavam os cristãos e jogavam na arena, jogavam um testemunho vivo na arena, e soltavam os leões, e os leões iam e devoravam. Eles faziam um espetáculo público nas praças, perfurando e tacando fogo nos cristãos. Mas o detalhe é que, quando morriam na arena, se convertia 10 na plateia. Quando morriam na praça, as pessoas que iam passando, elas olhavam e diziam: por essa fé que ele é capaz de morrer, eu nunca vi algo assim. Eu sou capaz de me converter a isso. Morria um na arena, se convertia 10. Morria um na rua, se convertia 100. E alguém uma vez disse: eles pensam que estão nos enterrando, mas se esqueceram que nós somos sementes. Se esqueceram que nós somos sementes. Se esqueceram que somos o testemunho vivo. E isso é legado, porque cada vez que o crente morre, Deus resolve levantar igual e semelhante àquele. Não 10, não 11, não 12, mas 100, 200, 300, 1000. Uma nação por causa da morte de um. Eu tenho um legado. Se você tem um legado, diga: eu tenho um legado. Deus quer levantar a igreja para que nós possamos fazer a diferença nos nossos dias. Eu sei, querido, que cada um tem uma missão muito particular da parte de Deus, mas tem uma missão que eu e você não podemos negligenciar de maneira alguma, que Ele nos levantou para nós sermos testemunhas vivas do seu sacrifício, da sua vida, para que nós possamos anunciar o reino de Deus a toda criatura. Abre sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 8. Eu quero ler com você a partir do verso 5. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. Olhe para mim. Pedro, ele caminhava com Jesus, mas ele não tinha até aquele momento a mentalidade do reino. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu fiz uma pergunta para Deus: Deus, me mostre alguém que tinha a mentalidade do reino. E Deus mostrou um homem que, sinceramente, eu não teria escolhido, porque Deus mostrou algo que eu quero compartilhar com vocês. É que Pedro caminhava com Jesus e ele não tinha mentalidade do reino. Esse homem que nós vamos falar, ele não caminhava com Jesus, mas tinha a mentalidade do reino, por um princípio muito importante que nós vamos falar agora. Mateus 8, verso 5, todos a encontraram? Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito, diga comigo, sujeito. Sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faço isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, nunca vi em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus, ele lidava com todo tipo de pessoas, de alto escalão, de baixo escalão, pessoas sábias, pessoas não tão sábias assim,
Mas o fato é que ele se relacionava com todo tipo. E quando ele faz essa afirmação, foi o que me chamou a atenção. Porque ele disse: eu nunca vi algo assim. E minha pergunta é: Deus, você precisa aprender a ler a Bíblia conversando com ela. O que Jesus viu nesse cara? Para ele fazer uma afirmação como essa, que ele nunca viu. Algo que ele fez. Agora preste atenção no contexto. O contexto é muito simples. Esse homem era um centurião. Ele tinha abaixo dele uma legião. 6.000 soldados. E qual que era o papel desses homens? Era manter a ordem em todo o terreno conquistado por Roma. Eles tinham que manter a ordem naquele lugar. Por que manter a ordem, Caio? Muito simples. Porque de tempos em tempos, alguns grupos judaicos, haviam 4 linhas de pensamentos judeus, e um deles, os zelotes, eles tinham por costume juntar equipes, persuadir outros, para depois, de alguma forma, tentar dominar Roma, ainda que sem hipótese nenhuma, mas eles acreditavam fielmente que Deus estaria com eles, assim como teve com Josué e outros, e eles se juntavam com essa esperança. Então o centurião, ele tinha um objetivo, ele ficava naquele lugar, de olho. Agora preste atenção, de repente aparece um homem, que nós sabemos ser Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele andava com aproximadamente 5.000 homens. Dá um exército, sim ou não? Sim ou não? Dá um exército. 5.000 homens. Isso é fora mulheres e fora crianças. Ao redor de Jesus, se cada homem tem a sua mulher, cada casal tem o seu filho, e não era só um, poderia ter outros adolescentes. Nós estamos falando de 10 a 20 mil pessoas, provavelmente, caminhando com Jesus. Esse centurião, quando Jesus chegava a essa região, ele recebia uma notificação: você precisa andar perto, porque se esse homem decidir fazer uma revolução, meu irmão, nós vamos ter problemas. Se esse homem grita, vamos, nós vamos ter problemas. Então esse centurião, com 6.000 homens, quantos homens? Quantos homens? Jesus tinha 5. Dava uma guerra. E ele precisava andar por perto. E agora é meu devaneio, meu pensamento. Eu penso que, enquanto ele andava tão por perto, ele via alguns milagres acontecendo. De outra forma, ele não poderia ter fé. Porque a fé foi pelo ouvir, e ouvir aquilo que ele fala. E ele começou a ouvir aquilo que Jesus falava. Ele começou a ver aquilo que Jesus fazia. Ele começou a ficar admirado com aquilo. Mas ele tinha que se manter perto, porque Jesus poderia decidir criar ali uma guerra civil. Mas esse homem, em um dado momento, ele vai até Jesus e diz: Jesus, preciso da sua ajuda. Quantos aqui precisam da ajuda dele? Quantos aqui carecem da ajuda de Cristo? Esse homem que não frequentava a igreja, ele foi: Jesus, eu preciso da sua ajuda. E posso te fazer uma pergunta? O que ele tinha? Vou te dizer. A Torá, a Bíblia da época, ele não tinha. Dos profetas ele não conhecia. Da liturgia muito menos. Participação? Nem aí. Ele não sabia de absolutamente nada. Mas quando ele vai até Jesus, ele nos dá a chave do reino, do governo e da autoridade de Deus. Porque quando ele vai até esse homem, ele vai até Jesus, ele diz: ei, não precisa ir lá em casa fazer isso. Não precisa, porque eu sou sujeito à autoridade. Sabe o que ele estava dizendo? Ele era sujeito à autoridade de César. E a única coisa que ele está dizendo com isso é: eu mando e desmando. Eu digo um vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. Por um motivo apenas: porque eu estou sujeito à autoridade de um homem. E por conta dessa autoridade que está acima de mim, eu então posso dizer vai. Eu então posso dizer vem. E nesse momento Jesus viu uma grande fé nele, porque ele estava, através dessa palavra, dizendo: Jesus, eu reconheço que o Senhor é uma autoridade. Eu reconheço
que existe uma autoridade no Senhor. E a única coisa que eu preciso para destrancar a cura do meu servo não é orar, não é cantar, não é falar em línguas. A única coisa que eu preciso, e esse é o maior segredo para a sua e para a minha vida, é nos submetermos debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Ele estava dizendo: eu entendo sobre a autoridade, e é muito simples. Se eu entrar debaixo do seu governo, tudo aquilo que for ligado nos céus será ligado na terra. Tudo aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus. Se eu estiver debaixo do seu governo. Ele estava reconhecendo algo que foi o propósito de Deus para a sua criação. Deus, Ele não veio para te salvar. O primeiro propósito de Deus foi ser Senhor. O primeiro propósito de Deus foi ser Senhor. Qual que é a declaração para eu e você nós entrarmos no reino dos céus? Alguns diriam: se crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, eu serei salvo. Não! Não é isso que está na Bíblia. Na palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: aquele que crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é Senhor, ponto, esse será salvo. A salvação é uma consequência. Mas quando Deus criou a terra, Ele criou a terra debaixo do seu governo com um objetivo: para que Ele fosse Senhor de tudo e em todos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, não me leve a mal, por favor, por favor, e você vai me entender. Eu amo as canções que você diz, que nós dizemos: você é lindo, você, eu estou imaginando que eu estou entrando em um campo perigoso aqui, misericórdia, porque tem muitas canções hoje declarando isso, que você, mas meu irmão, agora me entenda, eu canto elas, eu não sou um bom músico, muito menos um bom cantor, alguns testificam disso, mas eu amo compor também. E eu percebi que algumas canções eu dizia: você é lindo, você é maravilhoso. Mas eu só quero corrigir um ponto. Só um ponto. É que Senhor, na Bíblia, não é um título, é uma posição. Um título tem sinônimos. Você pode dar sinônimos para título, mas para posição não tem sinônimos. Quando a Bíblia declara que Ele é Senhor, a declaração daqueles que são servos dEle, a declaração deve ser: se eu sou servo, então você é Senhor. Mas Caio, você não entende, isso é em contexto de intimidade. Eu sei, mas intimidade por intimidade, Abraão foi chamado o amigo de Deus, e em nenhum momento ele se apresentou tratando de uma outra forma senão Senhor. Intimidade por intimidade, meu querido. A Bíblia diz que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas intimidade com ele eu não sei. Eu te desafio, abra os Salmos e veja as canções de Davi. Todas as canções têm obrigatoriamente a palavra Senhor, porque Senhor não é o título, Senhor é uma posição dele sobre nós. Ele não veio só para nos salvar, Ele veio para ser Senhor. E como Ele é Senhor, eu sou mordomo. Ele criou a terra e Ele disse: ei, governe, mordomos meus, governem sobre a terra. Mordomos meus, governem sobre a terra. E pelo pecado, Adão, ele perdeu a autoridade. E preste atenção, quem perde a autoridade perde governo. Você acha que Adão queria perder o governo? É claro que não, nenhum de nós queria perder o governo. Mas Adão não é que ele não quis, ou melhor, que ele quis. A ideia é porque Adão perdeu a autoridade, então ele também perdeu o governo. Mas meu querido, sabe o que Jesus veio fazer? Sendo o segundo Adão,
Ele veio restaurar a autoridade que havia sido perdida no Éden. Ele veio tomar de volta a autoridade. É por isso que antes de liberar os embaixadores que teriam as chaves, os embaixadores, ele disse: ei, antes de liberar vocês, eu tenho uma notícia, e a notícia é essa: eis que me foi dada toda a autoridade. Aonde? Nos céus e na terra. Jesus estava dizendo: eu tenho toda a autoridade, eu tomei de volta, portanto vocês podem ir. Sabe o que ele estava dizendo? A partir de agora, eu estou entregando uma chave na mão de vocês, e a chave é muito simples, a chave tem o nome, autoridade, e com essa autoridade, vocês agora podem ir, em caráter de quê? Na mesma coisa que Adão fazia, vocês poderão ir pela terra, pelas capitais, pelos distritos, pelas regiões, e vocês poderão ir para fazer o quê? Governar sobre a terra. Eu estou entregando autoridade a vocês, mas sabe, essa autoridade, ela tem um passaporte, porque ele termina dizendo: vocês vão fazer isso em meu nome. O homem mais poderoso provavelmente hoje se chama Donald Trump. Eu calculo que ele não tem tempo de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não consegue essa façanha. Mas existem muitos homens que ele levanta como suas testemunhas, que eles vão até alguns lugares, e talvez, imagine comigo, que um deles seja mal recebido, até que ele diz: você não entendeu, eu vim em nome do Donald Trump, porque quem carrega o nome, carrega a autoridade. Até esse momento, Jesus ainda não tinha dito isso, mas quando ele tomou a autoridade, após a sua morte, irmãos, deixa eu ser pentecostal só hoje, pastor. É que Jesus foi no inferno e tomou a chave, e deixa eu dizer uma coisa, eu cresci num lar pentecostal, e nós aprendemos e crescemos pensando dessa forma, que Jesus chegou no inferno e ele tomou a chave. O que ele estava tomando? Ele estava tomando a autoridade que o diabo tinha, porque o diabo sim, ele tinha autoridade, mas até esse momento, quando Jesus tomou a chave, ele veio falar com os seus e ele disse: muito bem, toda a autoridade me foi dada, o diabo ficou sem nenhuma. Essa autoridade eu entrego para vocês. Essa é a chave. Essa é a chave. A autoridade. E em meu nome, vocês expulsarão demônios. Oh, glória. E em meu nome, vocês falarão em outras línguas. Em meu nome, vocês profetizarão. Sabe o que ele estava dizendo? Porque quem carrega o nome, carrega a autoridade. Quem carrega o nome, carrega a autoridade. Eu queria te convidar a ficar em pé. Querido, olhe para mim. Quantos estão comigo, diga amém. Ontem Deus me deu uma palavra. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Escute isso. Você não precisa ter uma patente reconhecida para governar sobre a terra. Vou repetir. Você
não precisa ter uma patente para governar sobre a terra. Caio, me explica, explico. Faraó, ele era o dono do Egito, sim ou não? Sim ou não? Mas não foi Faraó que mudou o destino do Egito. Quem mudou o destino do Egito foi José. Em que momento que José mudou o destino do Egito? Faraó chamou José e disse: eu vejo que você é um homem de Deus. Eu vejo que você tem intimidade com ele. Até porque o requisito de Faraó foi esse: em quem nós vamos depositar tal confiança? Apenas em um que tem o Espírito do Deus vivo. E ele olhou para José e disse: José, muito bem, você é o cara, mas antes, me dá a sua mão. Faça assim com a sua mão em sinal de receber. Nós começamos dessa forma, vamos terminar assim. José, me dá a sua mão, que eu tenho algo para colocar na sua mão. E essa foi a chave de José, porque ele colocou um anel e disse: esse anel representa uma coisa, meu querido. José, todo mundo que passar por você e ver esse anel, vai reconhecer que eu, o dono de tudo, te dei autoridade. Essa palavra que está lá, depois leia: autoridade. E agora, como você tem autoridade, faça o seguinte: governe. Porque se ao perder a autoridade eu perco o governo, assim diz o Senhor, quando você restaura a autoridade, eu também devolvo o governo. Deus está devolvendo a autoridade sobre a igreja brasileira nesses dias. Deus está devolvendo a autoridade sobre a igreja brasileira nesses dias. Ontem nós estávamos aqui e a galera estava marchando. E ali sentado eu estava pensando: meu Deus, parece uma marcha de militar. Foi naquele momento que Deus me disse: Caio, não será o governo brasileiro, por mais militar que esteja, por melhor que a conduta seja, não será o governo brasileiro que vai mudar o Brasil. Esse não é o ano onde os militares vão marchar. Esse é o ano onde as testemunhas, elas vão marchar. Esse é o ano onde a igreja vai marchar. E se você concorda, que tal você começar a marchar comigo? Faça barulho. Profeticamente, enquanto você marcha, assim diz o Senhor: eu devolvo a autoridade, eu devolvo o governo. Que tal você fazer isso com as suas palmas? Venha o teu reino, Deus. Venha o teu reino, Deus. Venha o teu reino, Deus. Venha o teu reino, Senhor. Comece a liberar palavras a Ele. Você que perdeu o dom, Ele resgata.
Você que estava perdido, hoje Ele te traz de volta. Venha o teu reino, Deus. Esse é o som de guerra. Nada pode parar os homens de história. Nada pode parar a marcha da igreja. Não tem demônio, não tem oposição. Nada pode parar. Os homens de história. Declare. Nada pode parar a marcha da igreja. Nada pode parar os homens de história. Nada pode parar a marcha da igreja. Se você crê, cante. Nada pode parar os homens de história. Uou! Nada pode parar a marcha da igreja. Nada pode parar os homens de história. Nós vamos terminar dessa forma, mas eu não posso despedir de vocês se nós orarmos. Sabe? Eu me atentei para algo há uns dias atrás. Jesus ensinou uma oração e a oração foi: Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o teu, venha a nós o teu, não, porque a maioria de nós aprendeu a dizer: venha a nós o teu reino, mas não está aqui, não é a nós, é simplesmente venha o teu reino. E isso tem uma grande diferença, porque ninguém é propriedade do reino. Ninguém tem um reino como propriedade. A oração que Jesus ensinou foi: venha o teu reino, porque a terra foi criada só com um objetivo, para Deus estabelecer o seu reino. Eu sei que ainda existe muita corrupção, mas a palavra de Deus nos diz, o próprio Cristo disse, que antes que a terra fosse criada, o reino já existia. Sabe, querido, antes
soubesse, o reino já existia. Nós não oramos para que o capitalismo tome seu lugar. Nós não oramos para que o socialismo tome seu lugar. Nós não oramos por partidos vários de esquerda ou de direita. Nós oramos que essa é a oração. Venha o teu reino sobre a terra. Venha o teu reino. E não só por causa da chave, então, Senhor, faça a sua vontade nos céus como é na terra. Faça a sua vontade nos céus como é na terra. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu não queria que você orasse nesse momento pelo irmão que está do seu lado. Também não queria que você orasse por você mesmo. Sabe o que eu creio? Que enquanto nós marchamos, enquanto nós tivemos aqui 5 minutos marchando, Deus enviou os seus anjos para ir até onde você não pode ir, para trazer libertação e trazer cura. Fique tranquilo que enquanto você marcha nesse exército, Ele está cuidando das suas coisas. Mas nesse momento, nós temos uma oração, e eu queria que você agora começasse a dizer: Senhor, venha o teu reino, estabeleça o teu reino. Não é venha a nós, porque eu quero te dar uma notícia. Não é sobre você e sobre ele, é sobre ele. Não é sobre o que nós queremos, é sobre o que ele já fez. Não tem nada a ver com pensamento ou ideologia humana. Nós temos a nossa mente nas coisas do alto. Nós temos perdido tanto pensando nas coisas terrenas. É por isso que o apóstolo Paulo nos adverte: por favor, igreja, pensai nas coisas do alto, naquilo que está nos céus. Coloque a sua esperança nele. Deposite a tua confiança nele. Esse é o tempo que a igreja vai marcar a sua história. Esse é o tempo que nós iremos fazer a diferença. Mas a minha oração é: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino.
Se você está aqui pela primeira vez, nós temos ali a sala VIP, pronta para te receber com um presente. Quantos foram abençoados aqui essa noite? Eu queria que você soubesse, isso é só o começo. Quem vai estar